Alô, alô, pessoal. Eu sou Érico San Juan e este é o Ilustre Podcast, um podcast com gente muito ilustrada. Estamos aqui mais uma vez no canal do YouTube da TV Metropolitana de Piracicaba. Nosso podcast vai ao ar, vai para o YouTube toda quinta-feira às 8 da noite. E estamos também simultaneamente no canal do YouTube próprio do Ilustre Podcast. E nessa semana, nesse episódio de número 101, vamos conversar com o radialista Luiz Tarantini. Um aplauso aqui para o nosso convidado. Seja bem-vindo, Luiz Tarantini. Obrigado, Érico. Obrigado a todos aqui da TV Metropolitana. A nossa pequena, grande equipe. É sensacional. Prazer e honra, né? Ter esse convite que eu aceitei com muito prazer. E vamos aqui bater papo, falar de tudo, meu amigo. De tudo? Sem cara, fala sobre tudo. Sobre tudo. Não tem tudo que a problema. gente sabe e tudo que a gente não sabe também. Não sabe, a gente busca, né? E não precisa olhar pro celular no Google, não. O Google não sabe tudo, não. Meu avô sempre falava, né? Ele não chegou a conhecer o Google, mas o meu avô sempre falava, o maior livro de ensino é a vida, né? E olha que ele nem chegou a conhecer o Google. Então, assim, a gente vai buscando nas recordações, né? Passagens felizes e tristes para a gente colocar no futuro, né? Passagens, né? Mas passagens que a gente se recorda, Sim. Passa de vô para neto, né? Isso mesmo. E do neto pro Google também. Agora é Google, né? Agora o pai de todos, né? Mas o Google nunca alcançará a densidade e a bondade de um vovô. Não, eu imagino que não, né? Nem o amor no ensino, né? É isso aí. A base da gente, que é a família, ensina a gente com amor, né? Tem aquele velho ditado, né, Érico, que diz assim, ou você aprende pelo amor, ou você aprende pela dor. Eu prefiro pelo amor, viu? Se bem que o pessoal, às vezes, barra o dedo de mau jeito na telinha do celular e acha que aquilo é uma dor, né? Mal sabem eles, Luiz Tarantini. Não tem nem ideia do que é dor, é isso aí mesmo. Muito bem. Já que estamos falando de vida, eu quero saber tudo da sua vida. Tá certo. Você é um radialista conceituado aqui em Piracicaba, a cidade onde o peixe para, é o que dizem por aí, né? É o nome, né? Indígena Piracicaba é cidade, o lugar onde o peixe para. Lugar onde o peixe para. Que maravilha, né? Eu sou um paulistano, né? Eu nasci na capital paulista, vim eu e família toda, né? Pai, mãe, irmãos. Viemos para Piracicaba, eu tinha acho que uns 6 anos de idade. E o que vocês vieram fazer aqui? Meu pai, ele em São Paulo, ele trabalhava numa marcenaria. E aí meu pai, muito dinâmico, ele fez o curso, na época não se chamava Cresce, tinha um outro tipo de formação, né? De corretagem, de corretor de imóveis. E aí ele foi trabalhar numa imobiliária em São Paulo, se despontou, né? Apareceu como um grande corretor. E o proprietário, dono dessa imobiliária, que chamava Paulistano Imóveis, olha isso, convidou ele a ser sócio em uma filial. Na época não chamava franquia, era filial. Uma filial aqui em Piracicaba. E aí o meu pai aceitou o desafio. Isso em que década? Do século passado, né? Isso foi no final dos anos 70, mais ou menos. Como meu pai é piracicabano, né? Minha avó é piracicabana e o meu avô, por parte de pai, era de Santo André. Olha. E como meu pai tinha nascido aqui em Piracicaba, ele falou, olha, então eu quero abrir essa filial em Piracicaba. Olha. Aí negociaram, aceitou e veio para cá. Então nós fomos morar ali, minha avó tinha uma chácara na Avenida Pisnato Turion, quase esquina com a Dois Córregos. Era uma chácara, então ela cedeu um pedaço do terreno, meu pai construiu uma casa e ali a gente veio morar. Olha. Né? Então, quando eu mudei a Piracicaba, a Avenida Pisnato Turion, ela era terra e mato. E não faz tanto tempo assim, né, Luiz? Não, Piracicaba cresceu bastante, principalmente naquela região, né? Você vê que dali, da Dois Córregos, até chegar na Avenida Cássio Pascoal Padovani, era só terra e mato. Eram casas esporádicas, assim, algumas chácaras. E ali a gente teve a primeira infância, daqui em Piracicaba, crescemos ali. Vocês brincaram na rua, então? Muito, cara. Eu lembro, Érico, e era, cara, sensacional.
Eu sou o caçula de 5 irmãos, né? Acima de mim são 2 homens e depois as 2 mais velhas são 2 mulheres. Então esses 3 anjinhos, né? A gente pegava ali a Avenida 2 Córregos, quando chovia, aquilo virava uma enxurrada. Vocês brincavam na chuva. Cara, a gente ia nadando dali da Piscina do Turion até chegar lá perto, aonde é o pronto-socorro, voltava correndo. Descia. Era maravilhoso, maravilhoso. Foi uma infância realmente muito boa. Dali, a gente mudou no centro, na Rua Regente Feijó. Meu pai aí desfez a sociedade do paulistano e abriu uma imobiliária própria. E aí já com o nome e sobrenome Tarantini, né? Tarantini Imóveis. E ele fez a vida toda dele, né? Com essa imobiliária. A gente mudou no centro da cidade, na Regente Feijó, quase esquina com a São João. E também foi uma época sensacional. Para você ter uma ideia, nessa época, a Regente Feijó, quase esquina com a São João, hoje você não consegue nem atravessar a rua. A gente jogava bola na rua. Para você ter uma ideia de como era bom, né, naquela época. E dali a gente mudou na Rua Alfredo Guedes. Eu tinha, acho que uns 11 para 12 anos. E aí eu fiz praticamente a minha adolescência toda ali na Alfredo Guedes, quase esquina com a Avenida Independência. E ali eu formei uma família de amigos e sensacional. Isso acho que era o sentido de comunidade mesmo, né, Luiz? Sim, porque até então, quando a gente morava lá no Piracicamirim, era muito isolado, né? Então era a família e a família, né? Quando a gente mudou no centro, também jogava uma bola na rua ali, mas não era tanto esse apego de amizade. Ali no Bairro Alto, foi ali que eu formei mesmo uma legião de amigos. Eu fiz tiro de guerra com muito orgulho, porque foi um ano da minha vida de aprendizado, de dificuldade e de muita amizade, né? Todos os caras que fizeram um tiro de guerra comigo, eu tenho amizade com eles até hoje. Isso em um ano, Luiz? Então foi intenso, né? Muito, esse período, né? Muito, muito. Então, assim, realmente eu tive uma vida, né, até adulto, né? Sensacional. Piracicaba proporcionou isso. Então, apesar de não ter nascido aqui na terra, e sem desmerecer, né, São Paulo, onde eu nasci, lógico, que deu a oportunidade da vida, né? Sim. Mas eu me considero um piracicabano nato, cara. É de vivência, né? Sim. É curioso isso, né? Piracicaba, ela tem um apego, né, provinciano, aonde essa cidade tem uma das maiores extensões de área da região. Ela é enorme, Piracicaba, em extensão. Só que a zona urbana dela ainda não é tão grande. Então, vamos dizer, eu quero encontrar o Érico. Eu sei onde eu vou para encontrar o Érico. É fácil. Você consegue encontrar com a mesma pessoa 2, 3 vezes no dia. É verdade. E uma pessoa, uma convidada minha, né, Roberta, que é do Espaço Floreia, ela falou uma coisa sensacional. Ela é de Leme. E ela falou, eu amo Piracicaba porque eu entro nos lugares e as pessoas ainda falam bom dia. Então, são pequenos detalhes, né? Eu sou apaixonado por Piracicaba, eu tenho uma honra e um orgulho em trabalhar, em morar aqui. Aqui eu constituí família, então o meu porto seguro é Piracicaba. E você já citou de passagem o seu programa Passe Livre, né? Passe Livre. Que é de entrevistas na Rádio Difusora FM. Isso. Segunda a sexta. Das 19 às 20. Ó, já demos um serviço de cara. Já deu um spoiler aqui. E você estava me falando fora do ar, inclusive tive o prazer de participar do programa. Sim, você foi um convidado ilustre que passou. Que legal. E eu me senti muito à vontade, né? Porque a gente faz aqui os podcasts, que praticamente é um programa de entrevistas e eu acho que é uma versão internética, virtual do que se faz show, né? do talk show e de rádio, né? Sim. Também, né? A diferença é que nós temos aqui o telão, né? Mas a característica é de estúdio de rádio, né? Esse formato e tal, da mesa, do microfone, né? Microfone é um negócio que atrai, né? Muito. E assim, claro, a gente estava conversando fora do ar, que eu me senti muito à vontade e eu fiquei impressionado com o dinamismo da coisa de você conduzir bem e aquela coisa de você conduzir no sentido de o entrevistado não fala tanto quanto ele quiser, porque afinal de contas o rádio tem um tempo muito cronometrado, né? Sim. O podcast você pode até ficar, se dá o luxo de ficar um pouquinho mais, né? Sim.
Mas, assim, fiquei impressionado com o time, né? Essa que é a palavra que tá procurando, né? Sim. E você tem que fazer as inserções lá dos testemunhais, né? Para falar um termo de rádio, né? O rádio, ele é comercial, né? Sim. Rádio comercial. Então, ele precisa ter intervalos ali para você colocar os patrocinadores, né? Sim. Então, são blocos onde você controla o tempo e a conversa, né? Então, vamos dizer, você entra num assunto, num tema, Sim. você vai conversando esse tema, chega a determinado momento, você olha no relógio, sabe que tem que parar, então você dá uma travadinha, volta depois dos comerciais. Então, o rádio é muito, muito dinâmico mesmo, né? O podcast, ele já não tem aquela que tem a parada, né? Então, assim, a conversa, a linha de raciocínio não é cerceada, não é travada, né? Mas eu gosto também bastante desse formato aqui, viu? De podcast, acho bem legal. Eu ainda nunca fiz um meu, mas eu acho bem legal. Já está começando como entrevistado, sim, né? Sim, ó, o primeiro, hein? Primeiro. Que beleza. Você, agora que você está vivendo essa experiência diferenciada, né? Você acha que é mais difícil você entrevistar ou ser entrevistado? Cara, Érico, eu vou falar para você uma coisa. Eu fico bem à vontade em qualquer situação, né? Eu comecei no rádio tarde, né? Eu comecei depois dos 40 anos. A minha profissão mesmo, né? Que foi a que me deu a maioria das coisas que eu tenho na vida, foi o varejo, né? Sim. Eu sempre fui gestor de varejo. Então, hoje ainda sou gestor de varejo lá numa loja do Shopping Piracicaba. Sim. E o rádio, eu consegui... Era um sonho de infância, tá? Olha. Eu ficava imitando os narradores quando eu jogava bola. Tem muita gente que vai... Você ficava irradiando os jogos? Eu ficava irradiando os jogos enquanto jogava. Sim. Então, eu gritava o nome do goleiro. Eu fazia uns negócios bem... tentando imitar. Eu sempre tive Luciano do Vale, né? Silvio Luiz. Cara, eu era apaixonado nesses caras, assim, de ouvir as narrações, né? Fiore Giliotti. Então, Osmar Santos. Você conheceu o Fiore? Pessoalmente, tive o prazer de conhecer, sim. Eu conheci ele nos anos finais da vida dele, que ele veio dar uma palestra no Senac, numa semana de comunicação, que eu também fui palestrante lá, na minha área, né, de desenho de humor. Ele é uma figura simpaticíssima. Esse mundo do rádio proporcionou a gente conhecer bastante gente, né? Pois é. Mas, assim, quando eu conheci ele, pessoalmente, ele já não narrava mais, né? Ah, sim. Mas eu tenho a lembrança dele, eu tenho uma frase que ele falava que fica na minha memória, que eu não esqueço jamais, né? Quando o jogo estava chegando ali no finalzinho, e ele falava crepúsculo da partida. Cara, aquilo emocionava de uma tal maneira. E aqui em Piracicaba, todos os jogos do 15 Piracicaba, e olha, eu sou quinzista nato, eu não torço para nenhum outro time. Ah, então você não é daqueles caras que eu tenho o time da minha cidade e o da capital, né? Não, amor para mim é único. Eu amo minha esposa, eu amo minha mãe, eu amo meu time, né? E eu sempre, cara, eu cresci com dois narradores. Ari Pedroso, pai do nosso vereador Ari Pedroso. Sim, eu lembro dele. E Gerson Mendes. Sim. Gerson Mendes foi a minha escola. Sim. Que é o Ari Jones me deu a oportunidade na rádio para ir trabalhar com Gerson Mendes. Cara, eu vou te falar, eu sou um agraciado por Deus, porque eu não poderia ter um professor melhor do que Gerson Mendes. Esse homem, ele era completo. Quando a gente fala na profissão completo, era completo. Né? Na dicção, no timbre da voz, na simpatia, no jeito de fazer a narração, no jeito de dar notícia, era ímpar, né? Eu tive o prazer de aprender com ele. Então, eu passei a minha vida toda trabalhando no varejo e entrei no rádio. Hoje eu tenho 55 anos. Eu entrei no rádio com 40. E você não acha que, de repente, é até melhor? Porque você já está uma pessoa mais madura, né? Sim. Quando eu entrei no rádio, vamos dizer, eu não dependia financeiramente do rádio. Tem essa outra vantagem, né? Então, sempre foi uma paixão, um amor. Hoje, é lógico que eu faço dinheiro com o rádio, né? Sim. Ninguém rasga dinheiro, né? Não. Então, é lógico que eu faço dinheiro com o rádio. Mas se você for perguntar para mim se eu faço rádio pelo dinheiro ou pelo amor, não. É pelo amor mesmo. O dinheiro eu tiro do varejo. A rádio complementa, mas é a minha paixão, é o meu hobby e é uma coisa que eu quero até, enquanto eu tiver força, voz, vida, eu vou fazer. E eu acho assim, uma coisa também que, participando lá do seu programa, eu percebi assim,
Porque você citou locutores que eram da escola mais tradicional do rádio, vamos dizer assim, para não dizer antiga, ou, tradicional, tá? Até por respeito a eles, né? E eram aqueles locutores, como você citou várias características deles. É aquela coisa romântica, mas também no sentido da dicção impecável. Impecável, da voz. Da voz, do ritmo e tudo. E você já é um cara de novos tempos. Eu vou arriscar a minha análise aí. É isso aí mesmo. Eu sinto uma informalidade maior. Sim. Só que tem muita gente que usa dessa informalidade como desculpa para falta de conteúdo. E você tem conteúdo. Tem a vivência e tem o conteúdo. Sabe? É porque eu aprendi com quem tinha, né? Sim. Então, mostrou para mim o caminho e falou, o caminho é esse. Né? Você pode não ter a melhor voz, né? Você não pode ter a melhor técnica, mas tenha essa condução. E aí, eu fui pegando também cacuetes, que a gente fala, de vários outros profissionais, que nem Fernando Lopes. Fernando Lopes é um cara que, como repórter esportivo, eu pouco vi na minha vida a qualidade do Fernando Lopes, né? Então, assim, eu sou repórter de campo na transmissão dos jogos do 15, então eu observava muito o Fernando, tirava dúvidas com ele. Paulo Carlim. Sim. Paulo Carlim, que é da Rádio Educadora, que é co-irmã, né? É outro cara que tem uma qualidade técnica impressionante. Então eu fui pegando com esses caras, né? Gerson Mendes, um cara que eu também ouvi muito no passado, ainda ouço hoje, para você ter uma ideia, porque eu gosto do que é bom, Mário Luiz. Sim. Eu ouço Mário Luiz. Então, assim, Luiz Ercoton, né? O jeito, quando você fala dessa facilidade de conduzir, se você conversar com o Luiz Ercoton e ver ele trabalhando, você fala, meu Deus, eu estou a 1 milhão de quilômetros atrás do cara, entendeu? Então, assim... Mas é legal que você convive, né, com essas pessoas e isso não te paralisa, isso te estimula, né? Aprende todo dia. Hoje mesmo eu entrei no estúdio, eu fui cedo na rádio, eu entrei no estúdio da FM para cumprimentar, né? Em 3, 4 minutos de conversa ali, eu aprendi muita coisa. Né? Então, assim, graças a Deus, eu tive ótimos guias, né? Ótimos guias, e coloco essa voz não tão qualificada e a técnica não tão apurada, mas com muita... Tento ser muita simpatia, muita empatia, né? Para poder conduzir tudo isso. Porque... O mais importante é a pessoa que está lá do outro lado, né? Sim. O rádio, ele mexe com o imaginário, né? O podcast, você está vendo a imagem. Mas o rádio mexe muito com o imaginário. Tem até uma passagem muito engraçada. Que legal. Que tem um cara que trabalhou comigo, hoje ele está numa outra rádio, ele está na 92 FM, chamado Vanderlei Albuquerque. Sim, o Vanderlei Albuquerque, que também é o cara do vozeirão, né? Que tem, sabe, a presença pela voz, né? É muito bom. O Vanderlei Albuquerque, ele tem uma voz única, icônica. Né? E o jeito de dar a notícia é simplesmente maravilhoso. Sim. E o Vanderlei contou uma história, né? Por isso que ele está falando imaginário. Sim. Ele indo embora para casa dele de ônibus, porque já aposentado, ele falou, não pago mais ônibus, vou e volto de ônibus. Né? Tá lá no ônibus e tal, e eu não sei o que aconteceu no ônibus, que surgiu que ele era o Vanderlei Albuquerque. Aí disse que tinha uma senhora sentada, disse que olhou assim e falou, meu Deus, eu escutava aquele vozeirão, eu imaginava um homão enorme. E o Vanderlei, ele é pequenininho, né? Então o rádio mexe muito com o imaginário. E né? não quebrou isso no caso dele, porque ele é do rádio mesmo, sim, né? Vanderlei. A gente, de alguma maneira, com a comunicação, a gente aparece mais, porque hoje tem rede social. Sim, redes sociais. E eles meio que vamos dizer que eles permanecem fiel à essência do rádio, inclusive na não aparição do rosto, né? Sim, o Vanderlei, e assim, se você ouvir, né, o rádio, a hora que ele está dando notícia, fechar os olhos, você consegue visualizar a cena do acontecimento.
Essa é a magia do Você rádio. para ouvir e inspira uma credibilidade, né? Uma confiança. Muito né? diferente do que a gente vê muito hoje, né? Abre a tela do computador, o cara abre o microfone, fica lendo. E parece que o cara tá lendo, né? Tá recitando o negócio então, lá. Já o Vanderlei não, né? Ele lia a notícia, até hoje ele faz isso. Ele lê a notícia, ele memoriza, ele interpreta aquela notícia. Então, assim, são esses profissionais a quem eu tento guiar o meu trabalho. Né? Isso aí. E é uma coisa que dá um prazer enorme. E deixa eu te falar, na questão do rádio, até onde você considera a validade do improviso, que a condução tem muito de improviso, né? Sim. Eu, por exemplo, no começo aqui do podcast, eu vim aqui com o caderninho. Não que a gente não se prepare, né? Sim. Mas hoje eu já tenho alguma confiança. Aqui está o Danilo Teles, aqui nosso diretor, para não me deixar mentir. Ou deixar também, que ele é bonzinho. Gente boa. Mas assim, é muito gente boa. Mas assim, a gente começa a ter uma confiança maior. Estando preparado, eu acho que não é necessário você ter medo, Gesso, né? você ficar engessado, né? Então eu acredito que, pelo menos na minha experiência, que é podcast, que é meio rádio, né? Você precisa estar seguro daquilo. Sim, confiante. Confiante. Então, assim, estando preparado, não há o que temer, assim. Sim. E, de repente, até um eventual erro ou falha, pelo menos no podcast nós temos a vantagem de uma informalidade que em alguns casos eu acho até excessiva, assim, é demais um pouquinho. Sim. Mas até por conta do tempo que pode ser além de uma hora, como o rádio, que é muito cronometrado. Sim, né? O rádio ele é engessado no tempo, né? O rádio é tudo por tempo. O podcast ele já fica mais maleável, né? Eu acredito, né, que essa improvisação ela vem muito da pessoa, né? Tem pessoas que conseguem, tem pessoas que não. Eu vou dar um exemplo para você. Quando eu comecei, como eu falei para você, meu mestre era Gerson Mendes. Então, o Ari Jones me apresentou a ele e falou: Gerson Mendes, você está precisando de um repórter. Está aqui o Tarantini, ele já escreve na Tribuna falando do 15 Piracicaba, tal. Porque na Tribuna eu tô há muito tempo, né? E aí ele pegou e falou: não, tá bom. O jeitão dele, carioca de Petrópolis, fala fácil, né? Não, tudo bem, Tarantini. Vamos fazer o seguinte: o 15 vai jogar, era um domingo à tarde. O 15 vai jogar domingo à tarde, eu já vou credenciar você para esse jogo, você vai para você dar uma olhada e tal. Beleza, fiquei tranquilo. Tipo, ir lá fazer um laboratório, uma oficina, né? Tá, chego lá, eu tenho essa cara toda vermelhinha, né? E aí, chego lá, ele já... E ainda veste essa camisa para combinar com o rosto. Aí ele já chegou, ele já falou, já deu um apelido, né? Para dar aquela descontraída. Ele falou: Tomatinho, é o seguinte... Eita, já tascou o apelido. Presta atenção, ele falou para mim. Você vai descer no campo, com esse microfone, com esse fone, e você vai ficar perto ali dos repórteres, olha como eles fazem. Eu, beleza, né? Com o retorno, tudo com o fone, desci todo cheio de curiosidade, né? Primeira vez, né? E aí ele chamou: Tarantini, a escalação do 15 Piracicaba. Eu falei: você quer que eu fale agora? Ele falou: Tarantini, nós estamos ao vivo. A escalação do 15 Piracicaba. E aí eu pensei: é o meu teste. E aí o 15 de Piracicaba vai com o número 1 fulano, o número 2 ciclano. Porque eu já tinha na minha mente o que eu ouvia com Fiore Giliotti, com Osmar Santos, com Luciano do Vale. Eu cheguei a ver o Faustão como repórter de campo. Pois é, né? pois é. O Datena. O Datena era repórter de campo do Luciano do Vale. E mais descontraídos impossível, né? E aí eu já tinha... Então, ali foi a improvisação. Ali começou toda a improvisação. Aí, beleza. Então, dali pra frente... Foi crescendo, aprendendo, perguntando, tomando xingo, porque o Gerson, ele não xingava, ele não dava bronca nos bastidores. Ele dava bronca ao vivo. Né? Então isso era muito interessante, né? Quando ele falava, quando ele chamava do nada, Tomatinho, eu já sabia, vai vir bomba, né? Então, era muito legal. E aí veio a oportunidade de fazer TV, né? De levar o programa Passe de Letra, que já estava no rádio, né? Isso em que época? Foi em 2017.
2016 ou 2017. Mais ou Que a gente menos falou assim. do passe livre, que é o de entrevistas O do geral, passe né? livre, o passe livre tem 2 meses de idade, né? Mas o pai aí dos projetos é o passe de letra, que é futebol. Que é esporte. Esporte. E aí eu fui convidado, né? Por um canal, canal 5 da NET, a fazer, né? O Elvésio Lázaro, um abraço pro Elvésio, né? Sempre ali na produção, né? E eu fiz ao vivo. Na televisão. Na televisão, ao vivo. E aí fui fazer o gravado. Então, quando eu fiz ao vivo, cara, foi tudo muito bem. Tudo correu tranquilamente. Quando eu gravei, tinha que ficar repetindo, porque eu errava toda hora. Mas porque você se sentiu mais inseguro? Porque eu não me senti bem em fazer o gravado. Você sabendo que estava gravado, você acendeu o que é? Uma autocrítica? Não, assim? não Como sei, é? cara. E tem uma passagem interessantíssima que eu trabalhei como publicitário no Sindicato dos Metalúrgicos. Tá. Então a gente tinha lá o Elvésio Lázaro, eu e o Luiz Antônio, que era o assessor do presidente da época, José Luiz Ribeiro. A gente tinha um projeto lá chamava TV Metal. Então a gente gravava todo tipo de matéria relacionado aos metalúrgicos. Sim. E eu lembro que a gente foi fazer uma matéria na Santa Casa a respeito de um quarto que foi reformado pelo sindicato. Eu não lembro direito. Tudo gravação também. Gravar a matéria. Cara, para mim fazer aquele texto, eu comecei, acho que era 5 horas da tarde. Quando era 8 horas da noite, o Elvésio falou para mim, Tarantini, volta amanhã que hoje não vai dar mais. Mas você tinha que fazer uma matéria de quanto tempo? Era um texto, acho que era de uns 2 minutos. Mas ficou o dia inteiro. Das 5 da tarde até às 20. Fez uma matéria de 2 minutos. Não saía, Érico, não saía. Não que seja fácil, mas não é para demorar um dia inteiro. Né? E eu errava. Daí ele falou, cara, você tá nervoso, esquece, amanhã a gente faz. Aí eu fui no outro dia, aí consegui fazer. Mas eu tenho certeza que se fosse ao vivo, eu tinha feito de primeira. Mas que doideira, né, Tarantini? Porque é o seguinte, na gravação, tipo... Você pode até ficar mais relaxado, porque você tem direito de errar, digamos assim. Sim. E no ao vivo que as pessoas geralmente ficam se pelando de medo, né? E eu fui fazer daí um programa, também um passe de letra, um canal de Americana, lá da cidade americana. Sim. Sensacional também. E o cara, na época lá, o Edson, ele falou para mim, você quer fazer ao vivo ou gravar? Eu falei, eu quero ao vivo, cara. E ainda simultâneo com o Facebook. Ele perguntou, né? Que bom, né? E aí, cara, não tinha erro. Ou quando errava, brincava, né? Dava risada, transformava em piada. Então, esse improviso tem que vir da pessoa. Mas você não acha também que você, no seu caso, você fica mais à vontade porque você tem a veia do vendedor, né? Pode ser. Porque o vendedor, ele lida com as pessoas o tempo todo. Sim, todo ele tipo de personalidade. Tem que ser uma pessoa aberta, né? Todo tipo de personalidade, de humor, né? Você lida com todos ali. O vendedor é um ator, né? Ele tem que conduzir aquela venda de uma forma que agrade a pessoa a qual ele está atendendo. Sim. Né? Porque o vendedor, ele nasce para servir. Então, ele tem que servir a pessoa conforme agrade a ela. Né? De certa maneira, o radialista, ele serve ao público, né? É isso mesmo. E já que a gente está falando do respeitável público, eu queria que você dissesse da experiência atual, de como está hoje o passe de letra, e a sua opinião sobre os rumos do 15 de Piracicaba. Que você é um dos assuntos preferenciais aí, né? Pra gente começar a terminar aqui. A gente brinca, né? Eu sempre brinco. A gente começa falando da ponte do Mirante, o final é 15 de Piracicaba, não tem jeito. Sempre então, tem. O passe de letra, ele se consolidou, né? Graças a Deus. No começo foi muito difícil, né? Isso na Difusora AM, né? Na Difusora AM. Às 6 da tarde. Começamos o passe de letra pela Tribuna Piracicabana. Né? Que é a página, né? A página semanal. Era só uma coluninha no começo. No comecinho. Uma coluna, e depois a gente transformou numa página. E hoje eu tenho a coluna, o Inhoquim News, que é parecidinho com o Capial, né? Que ele fala ali de forma sarcástica tudo o que acontece. Aí temos a página, onde a nossa página ela é um pouco diferenciada. Ela não traz matérias sobre o esporte, ela traz colunas. Então são pessoas que escrevem sobre o 15 ou sobre o esporte, dando a opinião e a visão delas. Que é o rádio, né, Tarantini? É a opinião. Os colunistas que do rádio, eles estão na página por escrito.
Aí agrada alguns, não agrada alguns, porque a opinião, você sabe, né? Ela nunca é 100%. Mas cada torcedor acha que tem a opinião. Sim, e o torcedor do 15 Piracicaba, ele tem uma particularidade, né? Ah, é? Principalmente quando ele é sócio. Ele é o dono do clube. Então, aí que geram algumas respeita! Me respeita, aí que eu geram sou... algumas discussões, né? Sou Então, quinzista, que raiz. o passe de letra, ele começou com muitas dificuldades, né? Como tudo no início tem dificuldades. Claro. Aí foi se aprumando, pegando base, as pessoas foram conhecendo, pessoas boas começaram a fazer parte da equipe, né? Hoje a gente tem uma equipe lá no Passe de Letra muito conceituada, né? Pessoas de gabarito técnico altíssimo. Eu vou citar o exemplo do Jonas Parisotto. Ele foi advogado, foi 2 vezes presidente da Comissão de Direito Desportivo da OAB aqui de Piracicaba. Olha. E foi presidente do Conselho Deliberativo do 15 durante 10 anos. Então, são pessoas ilustradas, Então, né, quando ele abre a boca para falar do 15, ele tem propriedade para falar o que ele fala. Sim. Não é qualquer um, entendeu? O João Luiz Almeida, esse cara, ele sabe, eu brinco, né? É uma brincadeira, mas é uma brincadeira quase perto da verdade, que ele sabe a marca do fósforo que acendeu o charuto da comemoração da fundação do 15 Piracicaba. Porque ele tem a história do 15 na cabeça, Érico, não é em papel. Se você colocar ele aqui agora e começar a conversar com ele, da memória ele puxa histórias lá de 1980, 70. Então ele é o Newton Santos de Piracicaba, que é a enciclopédia do futebol. Vamos ficar aqui em Piracicaba, ele é o Rocha Neto aqui de Piracicaba. Neto, bem lembrado. Assim, ele é impressionante. Sim. Aí tem o Marlon Pedroso, que é ex-pugilista, que agora tem o filho dele, que é bicampeão paulista de boxe na categoria infantil. E por aí afora, né? Então, assim, são pessoas que falam com muita qualidade. Aí o Passe de Letra se consolidou, graças a Deus. Então, a gente tem o programa das 18 às 19, a página todo final de semana lá na Tribuna e a coluna em OK News toda sexta-feira. E o bom é que vai além de Piracicaba por causa da internet, né? Sim. A Tribuna de Piracicaba pode ser encontrada em PDF todo dia, né? No site atribunapiracicabana.com.br e os programas da difusora estão lá no site da difusora. Pode ser ouvidos lá. E tem um dado interessantíssimo. Tem uma plataforma, um grupo, não sei se pode falar aqui o proprietário. À vontade. A Centauro, a loja Centauro, que é uma mega empresa. Ela criou uma plataforma de esportes, chama Grupo NWB, que ali nessa plataforma ela detém vários programas, que é o Camisa 21, Acelerados, Desimpedidos, tem vários podcasts. E eles entraram em contato comigo e com o Evaldo. Sim, o Evaldo Vicente, o diretor da Tribuna. Para colocar, se a gente podia fazer uma parceria com eles de divulgação. Eles escolheram o nosso veículo, né, e o nosso programa como parceiros de divulgação. Então, hoje, beleza. Que nem teve o jogo da Portuguesa, vou dar um exemplo, o jogo da Portuguesa Santista que rolou nesse final de semana com o Velo Clube. A transmissão foi ao vivo para mais de 5 milhões de pessoas. E lá no meio da transmissão aparece o logo do Passe de Letra e da Tribuna Piracicabana agradecendo a parceria. Então, assim, nós estamos aparecendo para mais de 5 milhões de pessoas já, né? Então, você virou uma grife. Que beleza, né? O Passe de Letra, aquela charge bonitinha, né? Ficou bem legal, hoje está consolidada. Que legal. Então, vamos aqui, Danilo, mostrar aqui como as pessoas podem acessar aqui os programas e tudo que se relaciona aqui ao universo do Luiz Tarantini. Aqui no meio que as pessoas do mundo inteiro podem encontrar, né? Isso daí mesmo. Que é o @passe.deletra, que é o Instagram, né? Com a sua carinha aqui, com um acréscimo aqui, bonitinho aqui. O Danilo deu uma boa melhorada aqui, né? Parabéns, hein, Danilo? Se depender de mim, que sou caricaturista, é só pior. Falamos que o Danilo é gente boa. O Danilo é gente boa. Olha, então, você pode ser encontrado, e os programas todos, né? @passe.deletra, deletra tudo junto, passe.deletra. Que legal. Então, Luiz, muito obrigado. Imagina, eu que agradeço. Pela gentileza, primeiro lá no seu programa Passe Livre, né? Sim.
E agora você estando aqui como entrevistado, estreando nos podcasts, né? Dando essa honra para nós. É isso aí, hoje é a minha estreia aqui. Então, debutando, né? Debutando. Espero que você tenha gostado aí. Foi maravilhoso, cara. Estrutura sensacional. Parabéns à Rádio Metropolitana, a você, Érico, ao Danilo, cara. Muito bom mesmo. O Danilo, ele tem o sobrenome Teles, ele deve ser parente do Rodrigão Teles, que trabalha lá no Difusora, né? Opa! Aqui em Piracicaba todos são próximos, meio parente, meio irmão, sei lá. Tá certo. Obrigado, Érico. Foi um prazer, foi sensacional. Muito obrigado por essa oportunidade. E a gente que agradece. Luiz Tarantini. É isso aí. Volta aí, Danilo, para o nosso logotipo aqui do Ilustre Podcast, para a gente fazer a nossa despedida, né? Então, fica ligado aqui, ilustre espectador, ilustre internauta. Na semana que vem temos mais um ilustre convidado, feito o Luiz aqui, no canal do YouTube da TV Metropolitana de Piracicaba e também no canal do YouTube do Ilustre Podcast simultaneamente. Então, e na agenda, temos a agenda semanal, @ilustre.podcast, dos convidados que vêm por aí, né? Toda semana tem lá a agenda, @ilustre.podcast no Instagram. Então é isso aí, pessoal. Fiquem com a gente. Até semana que vem. Um grande abraço.